nós começamos um assunto falando aqui da importância da igreja. Nós falamos da igreja, os valores da igreja primitiva e qual que foi o propósito de ter falado sobre os valores da igreja primitiva. Deus colocou no nosso coração o desejo, não só o desejo, mas a incumbência, seguindo a palavra de Deus, de nós impactarmos aonde nós estamos. E nós estamos em Barueri. Talvez você mora em Jandira, talvez você mora em Itapevi ou outra cidade, isso não tem problema, você sempre vai ouvir eu falando de Barueri, mas não significa que nós não estamos sonhando com a sua cidade. A questão é que nós estamos entendendo que Barueri nesse momento é a Jerusalém, depois nós vamos para Samaria, Judeia e confins da terra. Na verdade, esse é o propósito da igreja. Nós queremos expandir, nós estamos sonhando com muitas igrejas espalhadas por São Paulo todo, Brasil todo. Só que a igreja, nós como Past Church, estamos nos organizando, porque não adianta, vamos ganhar o Brasil como? Vai abrir uma igreja aqui, abre outra ali, não adianta. Então nós queremos organizar. E nós estamos focados aqui na região oeste. A região oeste é o nosso território de ação. Mas também não adianta eu ficar sonhando, vamos implantar um monte de igreja e tal, não sei o que, se a gente ainda tem tanto trabalho aqui. Então é óbvio que nós vamos sair abrindo igrejas com organização, porque é necessário. Porém, nós não podemos esquecer da Jerusalém. Então, eu tenho estabelecido e orado por ganharmos a cidade de Barueri. Eu tenho colocado isso como um alvo. E eu sei que Deus vai usar as nossas vidas para nós alcançarmos 10% dessa cidade. Eu creio nisso. Se você crê, diga amém, queridos. Isso é possível. Isso é muito possível. Porém, a primeira coisa que eu e você nós precisamos de uma reforma na nossa mente. A Bíblia fala, Romanos 12:2, de nós mudarmos a nossa mente. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, eu não vou entender esse projeto, e não vou fazer parte desse projeto, e nem vou querer que as coisas aconteçam. Então, se eu entender que eu faço parte desse projeto, a coisa vai acontecer. Então, é muito importante nós entendermos isso. E eu quero falar um pouco sobre a igreja de Atos, porque a igreja de Atos foi uma igreja, na verdade, muito poderosa, que realmente eles experimentaram um avivamento, eles experimentaram coisas grandes, eles experimentaram, assim, coisas que, nossa, eu não vi em nenhuma igreja. E essa é a igreja de modelo que nós vamos usar para ganharmos e implantarmos a nossa grande igreja aqui na cidade de Barueri. Veja bem, da semana passada, essa e semana que vem, é uma base para o projeto, que semana que vem eu vou apresentar o projeto, como que nós vamos funcionar nesse projeto e quais são as fases. Esse projeto são muitas fases, nós vamos só lançar uma fase agora, e depois tem muitas outras, e até Jesus voltar vão ter muitas fases, porque eu realmente acredito que Deus vai mandar muita gente, mas a gente também não pode se iludir que vai ser assim, do dia para a noite, e sem propósito. Então eu quero pegar aqui como modelo a igreja de Atos. E hoje o tema dessa mensagem é o impacto da igreja na cidade. O impacto da igreja na cidade. Em Atos 17, eles estavam ali, na verdade estava havendo uma grande discussão. Porque o que estava acontecendo? Paulo, ele chega ali naquela época na igreja, e ele começa a causar uma bagunça num certo sentido, começa a causar um alvoroço ali naquela região. Isso chama a atenção das autoridades locais, e elas começam a ficar muito preocupadas, e começa a virar assim, a cidade fica de pernas para o ar. Eu não quero que nós façamos isso, porque não é esse o propósito, mas nós precisamos entender, a igreja precisa causar um impacto na cidade. A igreja, a Past Church, precisa causar um impacto onde ela está.
Nós precisamos ser conhecidos, não para ser conhecido por ser conhecido, mas as pessoas precisam saber que essa aqui é uma igreja que tem Jesus, que fala do Espírito Santo, que se ela vier aqui, ela vai receber uma orientação, ela vai receber amor, ela vai ser curada. Nós precisamos trazer isso para as pessoas. Porém, se nós ficarmos só aqui dentro das quatro paredes, nós não vamos expressar isso, nós precisamos ir aonde as pessoas estão. Então, eu quero ler aqui rapidinho com você, Atos 17, diz assim: mas os judeus ficaram com inveja. Inveja do quê? Do que estava acontecendo naquela região. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas estavam causando esse alvoroço, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não o achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Olha que interessante, irmãos. Eles foram taxados de pessoas que causaram alvoroço. Mas qual que é a sua ideia de alvoroço? Qual que é a sua ideia de doideira? Nós tivemos uma reunião aqui um tempo desse, e foi um evento que nós fizemos na terça-feira, e nós veio o Giovanici, e acabou a energia naquele dia, e a igreja estava lotada, que tinha acho que mais de 1.000 pessoas, e então foi um alvoroço. Na verdade, em outras palavras, aquilo foi um alvoroço, muita gente, o calor, foi um alvoroço. Mas quando nós lemos o alvoroço aqui aqui em Atos, nós temos uma dimensão desse tamanho, mas foi muito maior. O alvoroço que foi causado naquela região, naquela cidade, naquele tempo, foi muito maior. A nossa dimensão de alvoroço é muito pequena, e ali a igreja estava sendo estabelecida. Nos primeiros 100 anos, a igreja estava sendo estabelecida, e nós começamos a ver o que Deus estava fazendo através desses irmãos, de Paulo e Silas, e mais uma meia dúzia de pessoas lá, fazendo um alvoroço. Só para você ter uma ideia, o impacto da igreja de Atos foi tão grande, que a Bíblia ela traz histórias, mas nós não conseguimos compreender, porque nem tudo que está na Bíblia, aliás, tudo que está na Bíblia tem muita história por trás, então você tem que estudar, mergulhar para entender a história toda, mas foi uma coisa gigantesca, gente, vocês não têm ideia. A história conta que eles começaram um trabalho saindo do leste da Índia, já foi para a Inglaterra, da Inglaterra para a Alemanha, depois para a Etiópia. O negócio foi tomando forma, foi crescendo, o negócio foi assim muito rápido. Muito rápido, a igreja cresceu, a maravilha do mundo, o mundo todo conheceu Jesus, começou a falar do Senhor, começou a falar do que estava acontecendo. Paulo começou a pregar. Olha uma coisa que um historiador, ele conta, olha que interessante isso aqui. Pode-se corretamente declarar que no final do 3º século, o nome de Cristo era conhecido, respeitado e perseguido por toda a província e toda a cidade do império, e provavelmente no final do 3º século a igreja contava com 10 milhões de almas. Meu Deus, tem ideia do que é isso, gente? O impacto. Aí você fica pensando: não, pastor, isso não vai acontecer. Sabe, irmãos, eu não tenho a pretensão, eu não tenho, porque eu creio que nós estamos espalhados em várias igrejas, em várias pessoas, mas eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo, o lugar que eu estou inserido, aonde eu estou, o que nós podemos fazer para impactar. Eu acredito, ainda que talvez você fale: pastor, você é sem noção, você é louco, você não tem ideia do que você está falando, mas eu acredito que com o Espírito Santo, com um exército de pessoas que entende, que tem a mente renovada, eu acredito que nós podemos pelo menos alcançar 10% dessa cidade. Eu acredito.
Eu acredito, irmãos. Por quê? O que nós temos diferente de Paulo, desses caras? Cara, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos algo tão incrível. E a história continua, só que talvez a nossa tendência hoje, sabe qual é? É pensar assim, não, mas foi muito mais fácil, pastor. Naquela época, pregar o evangelho era muito mais fácil. Falar de Jesus era muito mais fácil, as pessoas não tinham internet, as pessoas não tinham redes sociais, as pessoas não tinham o que fazer, então elas iam para a igreja. É verdade, nesse sentido, é verdade. As pessoas não tinham todo o entretenimento que existe hoje. Mas a história conta, e a Bíblia fala, e os milagres que nós vemos, você vai perceber que era uma época muito mais difícil, até do que hoje. Porque eles estavam lidando com uma sociedade pagã, com uma sociedade imoral, com uma sociedade que se dividia. O primeiro que se levantasse, eles falam, não, esse é meu Deus. E Paulo, hoje nós vemos o que aconteceu com a igreja, esse crescimento todo, começou lá em Éfeso. Éfeso, nessa época, era um lugar tão idólatra, que eles enfrentaram muitas resistências, em cima daquilo ali. Mas se você buscar, estudar, entender um pouquinho, você vai ver que a maioria das igrejas, inclusive, é muito provável que as igrejas que são mencionadas em Apocalipse, as 7 igrejas, é muito provável que elas nasceram, que elas foram estabelecidas nessa época. É muito provável. É muito provável que essas igrejas foram, porque eram as regiões que Paulo atacava, que ele atuava. E agora, queridos, a gente tem que se perguntar o que essa igreja primitiva tinha e o que ela não tinha. Porque nós temos que pensar. Porque se nós queremos realmente fazer um movimento, depois, se você tiver um tempinho, eu não vou ler aqui, mas dá uma lida em Atos 19, para você entender um pouco da história. Se nós queremos fazer um movimento, nós precisamos entender o que a igreja não tinha e o que eles tinham, para nós pegarmos como modelo. Por exemplo, o que eles não tinham? Não tinham prédio. Não tinha um prédio desse. O que eles não tinham? Porque na hora que a gente começa a entrar na história da igreja de Atos, a gente se escandaliza, sabe por quê? Talvez nós nos escandalizamos e nos assustamos, porque hoje o que nós estamos chamando de igreja, o que nós estamos trazendo como modelo de igreja, o que nós estamos trazendo como ideia da igreja, talvez nem tem sentido. É óbvio que precisa de tudo isso, porque os tempos são outros. Mas irmãos, não tinha prédio, não tinha nem cadeiras, os pastores não usavam púlpito, eu não sei, provavelmente não tinha microfone, era um instrumento lá, não tinha paletó, não tinha terno, não tinha nada disso. Sabe o que tinha? Eu vou falar para vocês o que tinha daqui a pouco. Então nós precisamos tirar a ideia de que para realmente expandir a igreja, nós precisamos de uma estrutura, uma liturgia. Nem liturgia tinha, não tinha liturgia. Não estou dizendo que não tem que ter liturgia, é óbvio, tem que ter liturgia, começo, meio, fim, organização, o pastor sobe, outro desce, toda aquela formalização. Já percebeu quando eu estava agora numa reunião, falando um pouquinho sobre o dia a dia da igreja, porque existe uma igreja invisível que você não conhece talvez, e nem é também, acho que nem é a sua parte conhecer, mas essa igreja, ela está funcionando agora, mas para ela funcionar agora, tem uma igreja por trás funcionando, invisível. Hoje e ontem tinha uma equipe aqui desmontando, montando, está vendo que está tudo sem luz aqui, porque nós estamos mexendo, mas, irmãos, é incrível, porque naquela época, o negócio era o seguinte: vamos se reunir. Aonde? Vamos se reunir na praça, vamos se reunir a Bíblia fala no teatro. Nós tivemos lá em Éfeso, eu tive o privilégio de ir lá naquele teatro,
E eu preguei naquele teatro, só que ninguém ouviu, viu, irmãos? Na verdade, porque lá tem um monte de gente no teatro, eu subi lá onde Paulo subiu, fiquei lá pregando, aleluia, irmãos, e tal. Só que só o pessoal que estava comigo que deu risada, mas eu preguei lá naquele teatro que Paulo pregou. Tive o privilégio de pisar lá em Éfeso, e nós fomos, e foi muito louco. E o negócio é gigante, então não tinha nada. Não tinha preparação de nada, e o negócio acontecia. Então, quando eu olho para essa realidade da igreja, eu pergunto para você, é possível nós fazermos as mesmas coisas, sim ou não? Sim ou não? É possível, gente, com toda essa estrutura, é possível. O que nós precisamos é mudar a nossa mente e falar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aonde eu posso ser relevante? Sabe, gente, se nós pensarmos, nós aqui se nós pensarmos como pessoas, e pensarmos assim, se cada um de nós nos comprometermos a ganhar uma pessoa por ano, isso já é o suficiente para fazer um estrago, para ganhar essa cidade, porque nós multiplicamos isso, mas nós temos que mudar a nossa mente. A primeira coisa que nós temos que mudar é pensar no evangelho, não de fornecimento, não, eu sou um consumidor, então eu vou lá, não, isso tudo é importante, a igreja está aqui para abençoar, e nós precisamos, porque não tem como, para nós sermos relevantes na sociedade, nós precisamos, porque veja bem, Paulo, ele entrou em alguns lugares, que eu não entraria, talvez nós não entraríamos, mas ele entrou porque ele tinha influência, ele era um cara inteligentíssimo, tinha estudo. Então talvez o que vai acontecer, Deus vai levantar pessoas aqui para ser grandes empresários, que vão influenciar grandes empresários, amém? Vai levantar profissionais para entrar numa empresa que vai influenciar pessoas que nós não temos nem ideia. Mas o que nós precisamos é entender, não, eu estou aqui nesse tempo. Porque, irmãos, fica meio sem sentido nós acordarmos todas as manhãs, irmos para o nosso trabalho, voltarmos, vir para o culto, ouvir a palavra, entregar nossa oferta, entregar nosso dízimo, voltar para casa, ser abençoado, prosperar. Porque qual é o sentido de nós prosperarmos? Temos muito dinheiro, se nós não tivermos também focados naquilo que realmente traz o maior prazer do mundo, de impactar as pessoas, de impactar a sociedade. Não tem sentido. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, olha que interessante essa história, eu conheci uma pessoa, uma casa maravilhosa, casa do cara assim, o cara se inspirou, sabe em que casa que ele se inspirou? Na Casa Branca, se inspirou na Casa Branca, nós fomos na casa desse cara, entramos na casa dele, e a casa, meu Deus, que lugar, fundo para a praia, que casa, mas, tipo assim, aquela casa não recebia as pessoas, não recebia amigos, então não tem sentido, eu tenho uma baita casa, para eu não receber meus amigos, para eu não compartilhar, para eu não fazer churrasco, não tem sentido. Então nós precisamos entender que o grande sentido, por exemplo, eu fico pensando, os jovens, eles querem casar, para quê? Ah, pastor, que pergunta besta, claro que é para, né? Também é importante, porém, gente, você tem que compartilhar a sua vida, compartilhar a sua família, compartilhar a sua casa. Eu e a Lu, nós estamos aqui, mas irmãos, eu sei que muitos fazem isso, mas olha, a nossa casa sempre foi um lugar de ter gente, sempre teve gente. Quando nós éramos jovens, mais jovens, nós somos jovens, mas eram mais jovens, irmãos, era todo final de semana, sabadão, a minha casa tinha gente das 4 da tarde até meia-noite, eu sei que muitas pessoas aqui, por quê? Porque era a nossa vida, e as pessoas vinham, e comunhão, e alegria, e festa, e comia, e o que tinha, e bagunçava, iam dormir na sala, dormir no chão. Nós éramos casados, o Caio já tinha nascido, mas a gente não estava nem aí, nós estávamos mergulhados, íamos aqui para o Boulevard, fazer mímica, e cara, isso aí, era impressionante. Agora, não tem sentido eu ter uma casa hoje, para não receber ninguém na minha casa, não tem.
Então é isso que eu estou falando, na verdade não tem nada errado de nós termos, mas o que nós precisamos é compartilhar, e as pessoas estão precisando, se você convidar alguém para ir na sua casa, você ganha essa pessoa para Jesus, porque você vai oferecer o melhor, você vai dar uma comida, você vai dar amor, você vai dar relacionamento, você vai dar vida para ela fala, cara, que você tem, eu tenho alguma coisa aqui, que você não, você tem alguma coisa que eu não tenho, eu quero, Jesus, sabe, isso faz a diferença. Dias a Lu levou uma pessoa em casa, que não é evangélica ainda, vai se converter, nós estamos evangelizando ela mais devagarzinho, e ela falou assim, aí me encontrou no dia, cara, ela falou assim, você não sabe onde eu fui? Eu falei, onde você foi? Eu já sabia, né? Na sua casa. Eu falei, sério? Você foi na minha casa? Fui na sua casa. Eu falei, mas puxa que legal, não estava lá, volta mais vezes. O que tem na minha casa? Gente, não tem nada diferente. Não é uma casa super especial, não, mas você é o pastor, deve ser a casa. Não é, irmãos, você tem casa melhor que a minha, mas a questão nem é essa, a questão é que o que tem lá é para o reino, é para servir as pessoas, é para realmente impactar, é para trazer o povo mesmo, e vão para cima. Vamos para cima, a gente tem que ir para cima, e não tem essa, mas os filhos, não, que filho? O filho tem que entrar na mesma pegada, porque faz parte do processo, eles gostam que você leva os filhos dos outros filhos, faz bagunça lá e quebra tudo, mas o processo continua. Quantas coisas nós quebramos lá, os meninos quebraram, mas e daí? Esse é o propósito. Então, eu nem sei porque que eu estou falando disso, mas eu estava falando da igreja. Mas irmãos, a igreja, por exemplo, da época, da primitiva lá, não tinha nada. Ah, tá, entendi, é porque na verdade eu queria dizer que nós não precisamos de muitas coisas para fazer um avivamento, e é isso. Então eles não tinham nada disso, mas há uma coisa que nós percebemos na estrutura da igreja de Atos, a base central era uma casa. Sabe, gente, nós precisamos pensar o seguinte, as pessoas, nós precisamos tomar cuidado para não entrar na cultura europeia. A cultura europeia, ela é uma cultura muito fechada para receber pessoas. Ninguém vai na casa do outro, tem que marcar e tal, hora para chegar, hora para sair e tal, tudo isso é Europa, Europa é assim. E nós temos que tomar cuidado para isso, está acontecendo muito rápido no Brasil, as pessoas estão se fechando, mas nós precisamos fazer a diferença, abrir mesmo, sei lá. Então a igreja acontecia na casa, olha o que diz aqui, o que eles tinham, falei para você ler Atos 19, mas vou ler rapidinho, um trechinho aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Paulo, cara, vocês foram batizados? Fomos. Mas vocês receberam o Espírito Santo? Não. Então que batismo vocês receberam? Ele perguntou. O batismo de João. Aí Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles. Olha que interessante, aqui tem algo que nós lemos rápido, mas há um detalhe importante. Quando Paulo entrou, ali a Bíblia fala, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões, chegou a Éfeso. Chegando ali, ele encontrou alguns discípulos. Eu tenho certeza que a história conta que era mais ou menos uns 12. Nós estamos em um número muito maior do que 12. Ou seja, imagina Paulo aqui, encontrando nós, e aí gente, vocês receberam o Espírito Santo? Não, então vamos lá, vou botar a mão na cabeça de vocês, vocês vão receber. Mas qual é o propósito de receber o Espírito Santo? O propósito de receber o Espírito Santo é que eu e você, nós precisamos impactar essa cidade, nós precisamos impactar essa região, nós precisamos de poder, e é exatamente aqui que eu quero fechar com vocês para nós orarmos, queridos. Uma igreja relevante, ela não será relevante sem poder.
Não vai, irmãos. E esse foi o nosso maior desafio até aqui. Tudo o que aconteceu de incrível na igreja foi através do Espírito Santo. Foi o pastor? Não foi. Foi o pastor, o Cleito? Não. Foi o Bruno? Não. Foi o Eibe? Não. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. É lógico que Deus vai usar pessoas, mas é o Espírito Santo que faz. É Ele que age, é Ele que move, é Ele que convence, é Ele que atrai, é Ele que abre os céus, é Ele que dá recursos. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. Amém. É o Espírito Santo. E aí, queridos, o que eles tinham? Eles não tinham púlpito, não tinha terno, não tinha um pastor que pregava de Papai Noel, de Natal, não tinha. Não tinha, mas eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. É isso que eu e você nós precisamos, o Espírito Santo. E aí vem a primeira instrução prática desse projeto. Primeiro, muito relacionamento com Deus. Muito relacionamento com Deus. Quando eu falo muito relacionamento com Deus, não estou dizendo que você tem que ficar orando das 8 da manhã até meio-dia, não é isso. É comunhão com o Espírito Santo, é você, sabe, buscar o Espírito Santo, é você tá ouvindo o Espírito Santo. Isso faz todo sentido, porque senão a gente fica ali pensando e tal, e não vai para lugar nenhum. Eu acho muito louco esse negócio de você ler a Bíblia e em um mês, eu acho da hora, não estou criticando, mas irmãos, não adianta ler a Bíblia e depois terminar um mês e não ter nunca mais relacionamento com a Bíblia e nem com o Espírito Santo. Você está entendendo? Então nós precisamos e vamos ler a Bíblia 500 mil vezes, mas o que nós mais precisamos não é ler a Bíblia e falar, eu li a Bíblia num mês, isso é muito louco, eu li a Bíblia 20 vezes, e daí? Cadê o Espírito Santo? Não sei, ficou na Bíblia. Então, eu quero, sabe, irmãos, nós precisamos levantar as nossas mangas, clamar pelo Espírito Santo e sair arrebentando, porque aí Deus vem consertando, a gente vai arrebentando e Deus vai consertando e nós vamos para cima, Deus vai fazer algo grande, amém? Nós vamos causar o mesmo alvoroço, o mesmo tumulto que aconteceu lá, vai acontecer aqui, porque o Espírito Santo é o mesmo em nome de Jesus. Olha, prático, eu ouvi falar de 3 avivamentos práticos. O primeiro avivamento prático, Atos. O segundo avivamento, que na minha opinião, 1906, Rua Azusa. E o outro avivamento que eu vi prático, e não é um avivamento de movimento que foi e ficou e passou. Eu experimentei, muitas pessoas viram aqui, Santarém. 70 mil pessoas tem na igreja. Uma cidade que tem 250 mil, 300 mil, nem sei quantas pessoas tem hoje lá. Isso é avivamento. Pastor, passou? Não, você vai lá, a igreja tem um lugar lá, quem foi sabe, tem um prédio para 10 mil pessoas, os caras têm 7 cultos lá. 7 cultos. Isso é avivamento. Então nós precisamos entender, se aconteceu em Atos, se aconteceu na Azusa, aconteceu em Santarém, vai acontecer em Barueri, vai acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? E para concluir, querido, eu quero falar algo bem prático com você. Nós não vamos sair que nem loucos, tudo natural, porque é o Espírito Santo que faz, a gente se coloca e Deus faz. O que eles tinham lá, era disposição, tinha pessoas e disposição, mas eles clamavam pelo Espírito Santo. E considerando a importância desse projeto, que não é um projeto que vai acabar hoje, é um projeto eterno, mas que ele vai ter muitas fases. Só que todas as fases nós vamos precisar, vai mudar o jeito, vai mudar a forma, uma fase vai ter camiseta, outra forma vai ter não sei o que, outra forma vai ser o jovem sair na rua, outra forma não sei o que, vai nas casas, vai ter muitas formas, isso é modelo, é forma, é jeito, mas o que nós vamos precisar em todas as fases, é o Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo,
A pessoa mais importante desse projeto todo, de ganhar uma cidade, não sou eu, não é o Gui, não é o Walter, não é o Du, não é o Júnior, não é você. Nós vamos ser instrumentos iguais. O que nós precisamos é do Espírito Santo, Ele é o mais importante. E aí que vem a primeira coisa prática. Considerando a importância desse projeto, nós vamos, a partir de maio agora, a noite de poder, é para quê? Para ter poder, é para nós sermos revestidos em poder. Então a noite de poder que nós fazíamos na sexta-feira, nós vamos fazer de terça-feira, ou seja, das 8, vai ser, nós vamos toda primeira segunda-feira do mês, toda primeira terça-feira do mês, vai ser a noite de poder. Nós vamos ter a terça live aqui normal, só que com foco, noite de poder. Mas por que eu vou fazer essa mudança? Porque muitas não podem vir na sexta-feira, é uma outra agenda, é outro dia, é mais uma coisa. Agora não, agora todos nós aqui na terça-feira, irmãos, sendo revestidos, sendo cheios, aí você vai trazer as pessoas, vão vir para cá, uns vão ser curados, outros vão ser batizados no Espírito Santo, outros vão ser renovados, mas acima de tudo nós vamos ser cheios de poder, cheios de poder. Então essa reunião, a partir de maio, toda primeira terça-feira do mês, terça live, das 8 às 10, com foco, noite de poder. Pastor Rogério vai vir para cá e nós vamos ouvir a palavra, vamos ser cheios. Os caras estão aqui treinando aqui também na escola do sobrenatural, vão vir para cá, impor as mãos e nós vamos aprender, porque não adianta a gente só ir lá, falar e fazer. Aliás, fazer não adianta, nós temos que ser inspirados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo. Então eu quero te animar, você já ir se preparando, já faz parte da nossa agenda, não é mais uma agenda, então vai ficar muito fácil, porque mas sexta-feira, não posso, porque eu tenho isso, tenho aquilo, então agora não, é toda terça. Isso faz parte também do nosso treinamento, faz parte também da nossa vida, é uma agenda a menos. Aí, o que vai acontecer? 3 semanas eu vou ministrar normal aqui, das 8 às 9, depois vocês reúnem os grupos, e uma semana, noite de poder, para você ver a seriedade disso tudo. Nós estamos sonhando tanto, irmãos, com essa unidade. Nós vamos trazer agora o pessoal de Carapicuíba, vai reunir conosco aqui de terça-feira. Por quê? Porque nós precisamos de unidade, juntar gente, juntar forças. Então eles vão vir tudo para cá e nós vamos arrepiar, e nós vamos avançar. Daqui a pouco eles vão estar muito fortes, um exército forte. Eles vão para Carapicuíba, outro para Itapevi, outro para Cotia, outro para Jandira. E aí, querido, o céu limite em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você ficar em pé rapidinho, fechar os seus olhos e você começar a orar, começar a sonhar. Eu quero te encorajar. Imagina, eu acompanhei um pouquinho o processo de casamento do Caio e de algumas pessoas. O meu casamento não teve nem tempo para pensar, já tive que casar, foi um negócio assim, mas graças a Deus foi tudo resolvido. São 20, quantos anos? 27 anos vamos fazer. Glória a Deus, porque se errar, irmão, isso aqui é quase que dá o divórcio, se errar a data do casamento. Por isso que eu pergunto. Então, eu não tive tempo de planejar, mas quem casou, jovem, sabe. Quando você fala que vai casar, ou tipo, você arrumou a pessoa, você já começa a sonhar. Já começa a sonhar você na igreja, com aquele terno, você entrando, o carro te levando, você pegando um avião, indo lá para a Europa. Você começa a viajar, porque você tem um sonho no seu coração. E isso se torna realidade porque você tem um sonho. Eu não sei se
Eu não sei se eu estou conseguindo transferir, mas à medida que nós vamos falando aqui, eu vou conseguir, em nome de Jesus, não eu, mas o Espírito Santo vai me usar aqui, irmãos, para transferir para você a mesma coisa que eu estou sentindo, só que eu estou sentindo algo tão diferente nesses dias. E o Espírito Santo tem falado comigo que vai ser de uma forma tão tranquila, sem estresse, sem loucura, sem pressão, sem e mata um, e mata dois, e não, pelo amor de Deus, não vão matar ninguém não. O Espírito Santo vai nos usar. Você crê nisso, irmãos? Então começa a sonhar. O que eu posso fazer para compartilhar, para promover, para ajudar, para cooperar com 10% dessa cidade? O que eu posso fazer? O que eu tenho de unção, de graça, não sei, de repente você é um cara que pode ficar na música, o outro pode pagar as contas, cada um tem uma graça, um talento, mas nós vamos impactar. Mas tem que ser sonho. Muda a mentalidade e começa a sonhar. Começa a sonhar. Começa a sonhar. Começa a sonhar. Eu fico pensando, Paulo, ele não pensou nas consequências. Será que Paulo foi lá ele estava em Éfeso, aí ele foi implantar outra igreja, ele pensou, mas eu sofri tanto em Éfeso. Não, ele não pensou. Então não é hora de você pensar no que ficou, é hora de você pensar no que virá. E o que virá é muito maior do que o que ficou, porque a glória da segunda casa é melhor que a primeira, e nós estamos debaixo dessa unção em nome de Jesus, amém? Então fecha os seus olhos, levanta as suas mãos, e vamos juntos aqui adorar, e cantar, e ter convicção que é o tempo das nossas vidas em nome de Jesus.